Fala, galera, com mais um podcast. Eu sou a Alane Oliveira, sou endocrinologista. Estamos aqui com Raquelzinha, que é pediatra, porque pediatra fala tudo no diminutivo, né? Raquelzinha, pediatra. Esse podcast que estava para sair, ó. É verdade. Há um tempão. Essas agendas aí não estavam casando, nem a minha, né? nem a dela. Mas a gente vai falar sobre uns assuntos pediátricos interessantes. Um deles, obesidade infantil. Mas tem outros aí que a gente vai falar de criança melequenta, dessas coisas aí. E você está acostumada, né, Raquelzinha? Sempre. Muito bem. Fala para mim, Raquelzinha. Onde você atende? Então, eu formei na Unirio, né, lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Na época eu morava em Niterói. E aí, depois que eu acabei a faculdade, eu fui morar no Espírito Santo. E fiz 3 anos de medicina de família. Nossa Senhora! Na época, assim, eu tinha pensado em fazer ginecologia e obstetrícia, mas via que na hora que o bebê nascia, eu me interessava era pelo bebê e não pela mãe. Sim. E aí me apaixonei, porque atendia criança, né, nas unidades básicas de saúde, e acabei vindo para cá, fiz a minha residência, né, em pediatria. E, para ficar mais perto da família que estava em Niterói, acabei ficando aqui. Agora, Teresópolis é a minha cidade do coração. Gente, eu não sabia que você tinha feito medicina da família. Fiz 3 anos. Combina contigo não, Raquel. Mas foi bom que ali eu me achei, sim, né? Sim, com certeza. E descobri o amor aí pela especialidade. Eu falo que eu hoje atendi uma menina que acabou de formar e eu falei com ela, não se cobre de querer a especialidade médica exatamente difícil, agora. né? Eu falei, eu fiquei perdida na medicina durante 6 anos para depois me encontrar e me achar. Assim, é lógico que a gente não deixa de trabalhar e é assim que a gente encontra, né? E fizemos residências juntas, É né? verdade. Eu e você na cirurgia, eu na pediatria. No mesmo hospital a gente fez aqui em Teresópolis. Isso aí, no HCT, né? É verdade. E depois trabalhei muitos anos em emergência, sala de parto. E aí comecei a fazer o consultório e acabei me apaixonando, né? E me dedicando quase que integralmente a isso. Consultório. Isso. Hoje você faz mais consultório do que emergência. Consultório e home care, né? Atendo os pacientes em casa, né? Você atende escola também, não é? Atendo na creche Escola Grandini também, toda semana. Lá a gente dá atenção a questões de saúde escolar, né? Que é uma visão também completamente diferente, muito bacana. Sim. E o home care, né? Dos meus pacientes especiais, meus Você pacientes acaba indo lá neuropatas, e eu vou bacana, geralmente bacana. uma vez na semana. E é isso. Bacana. E consultório todo dia. Não tem jeito, né? Não Criança tem jeito. emergência todo dia. Muito bem. Aí, Raquel, eu trouxe um assunto mais, não polêmico, mas que mexe tanto na minha área quanto na tua área, para a gente conversar. Eu tenho eu não atendo criança, né? Tem endocrinologista pediátrica que vê muita patologia da pediatria, né? Sim, com certeza. São as doenças realmente da criança que envolvem endocrinologia. Só que vira e mexe uma mãe que eu atendo, que gosta do meu atendimento, fala, pô, você não atende criança, você não atende minha filha. E vira e mexe eu atendo uma criança, mas eu não gosto de atender menor do que 12 anos de idade, porque é mais a mãe do que a própria criança, né? E aí eu encaminho realmente para o endocrinologista pediátrico para fazer. Você pega muito no consultório? Eu pego bastante. Obesidade infantil, né? Obesidade, assim, são números realmente alarmantes, né? É um grande desafio de saúde pública aí do século, eu acho. Eu acho que pós-pandemia a coisa estourou de uma maneira, assim, absurda. E eu vejo, assim, o que mais me preocupa é que muitos pais não têm a noção de que o filho está sobrepeso, obeso ou obeso grave, né? E aí, quando a gente pesa, a gente mede, principalmente aquele paciente que não costuma fazer aquele acompanhamento regular, né? Que chega ali de repente, que não era meu paciente, enfim, e que a gente pesa e mede, coloca na curva e verifica lá o IMC, e quando eu falo, assim, nossa, mas é mesmo, mas eu não vejo assim, né? Para mim tá normal. Fica com raiva até de você, né? Então, assim, isso é muito preocupante, né? Porque as pessoas não veem. E, assim, enquanto a criança é criança, muitas vezes essa obesidade não vem acompanhada de comorbidades, como no adulto, por exemplo. O diabetes. Sim, mas isso começa a ser plantado desde agora. E também não é incomum. Às vezes a criança tem já um aumento da glicemia, triglicerídeo alto, quer dizer, isso daí já vai, né, encaminhando para uma doença crônica no futuro. Sim. E o mais difícil é talvez a mãe entender que ela é a provocante de todo o processo, né? Porque a criança, a maioria, eu tenho uma criança que ela tem o cartão de crédito da mãe e ela compra o que ela quer. Mas isso aí é a exceção da regra, né? A maioria, quem traz para casa as comidas e né, a doença é a mãe, né? Na verdade, eu não digo a mãe, assim, eu digo a família, né, como um todo.
Eu vejo assim que é muito bacana como é que a visão também, ao mesmo tempo que a gente tem muita obesidade, né, um índice grande, a gente também vê uma mudança de pensamento, principalmente naquelas crianças que a gente acompanha desde que nasceu, desde a barriga, né, na consulta pré-natal, que já é tão importante porque a gente trata dessas questões muito antes do nascimento. Sim. E eu vejo essa mudança também de postura de querer tentar o aleitamento materno exclusivo, ou na impossibilidade, né, que seja pelo menos a fórmula, e a introdução alimentar direitinho. Então, a gente já vê essa preocupação, né? E aí, quando você fala, culpa da mãe, acho que é culpa da família como um todo, né? Principalmente avó, pessoas... de outra cultura, né? De outro pensamento. De um outro momento, né, do passado em que não haviam estudos como a gente tem hoje, que achavam que, né, assim, naquela época se comia muito doce, então, que tem? Você comeu, eu te dei e nada aconteceu. Mas, assim, hoje, você sabe aí melhor do que eu, né, os dados de adulto, que a gente vive um momento muito crítico. Doença crônica... Mais do que 60% torta e à direita. 60% da população. Hipertensão, diabetes, né? E doença cardiovascular. E, assim, isso aí é fruto do passado. E é engraçado que quando chega no consultório um paciente, eu falo com ele assim, desde quando você se vê gordinho, quando o paciente desde criança, é muito difícil. Sim, é quase que uma sentença, vamos dizer assim. Por isso que a gente, né, nós pediatras somos tão... incisivos, né? Com essa questão, porque é uma coisa que muito provavelmente essa criança vai carregar para o resto da vida, né? Sim. É muito difícil. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, então assim não é fácil de tratar. E uma vez, né, obeso na infância, é uma chance enorme de se tornar obeso. E hoje em dia, assim, criança sempre foi, e eu digo quando eu era criança também, a gente sempre foi cruel nas brincadeiras, né? Que hoje é chamado de bullying. Antigamente não tinha tanto. Né? Antigamente a gente sofria ou fazia bullying, não era tão importante quanto é hoje. Mas eu vejo uma geração meio frágil que você não pode falar muita coisa... nada, né? Assim, absolutamente. E aí o obeso, ele sofre bullying, né? Assim, ele é um... Peraí, quer fechar a janela? Tá fechada? Pode beber água rapidinho? Pode. Que da outra vez que João estava aí, ficou sem quase nada. Vê se está aberta. Está 100% fechado? É mesmo? Eu vou continuar do sofrem bullying, tá? Que sofrem bullying não só pelo fato de serem gordinhos, né, de serem acima do peso, mas também de não conseguirem fazer algumas atividades, né, tipo jogar futebol. Essas crianças são mais hipoativas, né? É isso que você falou, acaba não se inserindo naquele grupo ali. Eu vejo, por exemplo, no consultório, às vezes uma criança mais com peso maior, enfim, ela tem até dificuldade, às vezes, de subir na balança, ela tem mais desequilíbrio, ela precisa de ajuda. Sim. Então, quer dizer, o peso leva a mais inatividade, que leva a mais ganho de peso, e a coisa vai num crescente que a gente perde o controle. Isso aconteceu com os adultos também, e aí eu vou estender para a criança. Porque na minha época de infância e na sua também, a gente pegou pouco, mas a gente ainda pegou o carro que tem manivela para fechar vidro. Isso aí. A gente não tinha muito controle, né, remoto de televisão. Na casa dos meus avós tinha ainda aquela televisão que girava, tal, enfim. Hoje acho que a Alexa ela desliga quase que faz tudo, a né? Luz e tudo. Quase faz falta fazer comida, escovar né? O dente da gente. Os aplicativos de comida são fáceis e a gente aperta por impulso, né? Assim, é tudo por impulso. Ou seja, fácil, né? A facilidade, tudo muito né? fácil. Eu falo que é uma geração que talvez não vá nem aprender a dirigir. Porque é mais barato de Uber do que dirigir, porque tem que pagar IPVA, exatamente. Enfim. Isso que você... Sim, pode. Isso que você está falando vai exatamente na contramão do que a OMS, por exemplo, recomenda hoje, né? Que seria que essas crianças de 5 a 17 anos, eu acabo falando criança, mas adolescentes, né? Que tenham 1 hora, pelo menos, de atividade física por dia. Né? E para atividade física, a gente entende o quê? É tudo que leva a um gasto de energia, né? Utilizando aí seu sistema musculoesquelético. Então, andar, subir uma escada, jogar bola, enfim. Então, hoje em dia é recomendado 1 hora de atividade física moderada a vigorosa.
E aí, se a gente tem um mundo que é totalmente Sim. parado, né? Sim. Quer dizer, você vai na contramão disso daí. Só que a gente tem que se adaptar, e eu falo que é engraçado, porque assim, até os jogos hoje é de videogame, né? Assim, é muito Ainda parado. tem isso aí, porque, né, além de tudo estar automatizado, a gente tem a grande questão E das celular telas. e videogame. Uhum. Só que minha irmã tem hoje um filho de 13, né? E aí ela fala bem assim, ela falou uma coisa para mim, eu fiquei realmente, eu falei, faz sentido. Porque ela cansou de falar assim, filho, vai andar de bicicleta na rua, vai jogar bola. Na minha época eu fazia isso, eu jogava queimado, eu jogava futebol. Aí ela falou assim, mas na minha época era assim, na dele não é assim. Aí ela falou, eu tenho que tentar fazer uma forma de ajudar ele na época dele fazer a atividade, né? Assim, não adianta eu falar, faz o que eu fazia, porque, porque é outra diferente. geração. E não adianta a gente negar, porque assim, a tecnologia, né, faz parte do mundo deles. Sim. Mas acho que enquanto pais, né, principalmente de crianças menores, de 12 até 14 anos, é tentar limitar bem esse acesso aí, né? E o que é recomendado, 2 horas, né, de tela no máximo por dia, e de preferência de forma fracionada. Sim. E o que pode ser feito também, eu acho interessante, de botar a criança em movimento, é a presença que você tem na educação da criança. Vai brincar de bola com teu filho, né? Assim, porque isso é importante. É o exemplo que a gente, né, leva, e até em relação à comida, principalmente em relação à comida, né? Hoje em dia, dificilmente a gente pega uma família que senta à mesa junto, né, que está prestando atenção ali na comida e no que o outro está falando. Quer dizer, você vai num restaurante hoje, você vê, né, final de semana, quando as crianças estão com os pais, é celular o tempo todo, ninguém conversa, come no automático. Sim. Não sabe nem se está saciado, se não está, então... Sim. Na minha casa, na Bahia, né, na casa dos meus pais, era... todo mundo tinha que sentar para almoçar e jantar e tomar café da manhã. Sim. Todo mundo. A gente só poderia almoçar depois que meu pai chegasse. Não podia nem conversar besteira na hora do almoço, porque você teria que prestar atenção 100% no que você está fazendo, né? E existia na nossa época, pelo menos na casa dos meus pais, a educação era não deixar sobrar na comida, né? Botar. Hoje a educação nutricional é diferente, né? Assim, é lógico que você não pode fazer a criança comer forçado, mas também você não pode deixar ela comer só o que ela quer comer, né? De maneira nenhuma. Você vai dar uma opção dentro daquilo que é possível, que é, né, recomendado, de jeito porque nenhum. Porque depois tem criança que vai fazer, né? Tipo, eu não quero comer, mas vai pegar um biscoito depois da... Isso é raro, mas acontece muito. É isso aí. E eu recebo muito queixa, assim, doutora, criança, meu filho não está comendo nada. E aí eu falo, tá vendo? Por que a gente é chato? Por que tem que ser, né, do jeito que a gente fala? Porque depois vir para consertar é muito difícil. Lembro de uma pediatra que você também conhece, a doutora Edith, ela falava que criança não morre de fome se tiver comida em casa. É verdade. Eu uso essa frase dela e falo isso no consultório. Que é isso mesmo, né? Isso. E em casa eles querem colocar os pais na roda, né? Sim. Então, fazer greve de fome para poder ganhar aquilo que quer. E uma criança que enche a barriga de biscoito de manhã, que toma todinho, bebida açucarada. Eu falo para os pais, imagina, né, vocês comendo isso tudo no meio da manhã. Vai ter fome para almoçar? Não vai. Então, eu estava na casa de uma amiga e aí a filha dela acordou. E ela veio e desceu e pediu um wafer com Nutella. Aí eu cheguei para ela e falei assim, só foi assim que eu falei, você jura que você ficou de jejum até agora porque você estava dormindo, o seu corpo está ávido por qualquer nutriente, você vai botar açúcar com gordura. Aí ela olhou para minha cara assim, ela não estava tendo noção. Falei, então, por que tu não bota um ovinho? Pode comer o wafer, pode comer a tapioca, mas bota um ovo, uma proteína de boa qualidade. Aí nutre, né, o corpo. Aí ela... Falei, porque tudo que você botar agora, nesse exato momento de 8 horas de jejum, ele vai consumir 100%. E você quer que ele consuma o quê? Gordura, açúcar? Aí a minha amiga falou que até hoje, no café da manhã, ela come ovo com tapioca. Ah, que legal, porque aquilo sensibilizou, né, de alguma forma. É bacana, porque eu acho que é falta de conhecimento. Até a criança, ela tem que entender por que ela tem que comer aquilo ali. E hoje, acho que nas escolas, você sabe disso, da creche, talvez, existe uma educação nutricional, né, do que é saudável. Às vezes a criança fala, mamãe, isso não é saudável. Isso, faz parte da educação, da aula, né? Da matéria ali, fazer, da grade, pequenininhos. Da grade curricular. De fazerem lá na Grandini, teve há pouco tempo, eu fui fazer uma visita numa sexta-feira, eles estavam preparando o bolo, então, assim, isso é trabalhado, né? Porque eles entendam, né? Teve uma criança que entrou no consultório e tinha uma secretária de óculos.
E aí ele virou pra mãe e falou assim, mãe, ela não comeu cenoura. Que é rica em vitamina A. Por causa do olho. Do olho, na visão, né? É assim. verdade. E aí eu achei bacana porque ele escutou isso de algum lugar, né? Assim, eu falo que nas telas, Raquel, tem uma monotonia ou então uma hipoatividade da criança, mas tem muito conhecimento onde ela pode buscar. Com certeza. Eu sei que tem alguns desenhos muito educativos, né? Que provavelmente ele tirou isso de um desses desenhos recreativos, exatamente, né? Que fala das vitaminas. É isso, essas 2 horas aí de recomendação, né, da tela, acima dos 2 anos, né? Deveria ser com coisas produtivas, educativas. É claro que a criança vai querer jogar o videogame dela, enfim, né? Passar algum tempo aí fazendo alguma outra coisa que goste, mas também tentar usar isso pro lado bom, né? O que eu acho da tela ruim é que eu acho que na época que não tinha tanta tela assim em exposição, a criatividade ela precisava ser criada, né? O ócio. O tédio, né? E aí eu lembro das crianças fazendo... Como a gente ficava entediada, eu lembro das crianças, né? Assim, não tem nada para fazer. Brincando, né? Assim, de lutinha no ar. E hoje não, você não precisa imaginar. É importante você deixar a cabeça vazia, né? Para criar, né? Sim. Ou para explorar o ambiente. A criança, ela é ativa, né? Por natureza, ela é um ser ativo. Então, ela precisa sair dali para explorar, para fazer ligações neuronais. E aí, no final das contas, hoje a imaginação já está criada, né? Assim, tá tudo pronto. Hoje em dia você cria. Se a gente quiser falar aqui de obesidade infantil, bota aí no chat, né? E GPT, e vem tudo. Exatamente. É a loucura. Isso, eu falo que ser a oposição é muito fácil, porque eu não tenho filho. Então, é fácil falar da criação dos outros, né? Mas não é falar, fácil, gente, olha como é que essa pessoa está com tela. Uma vez eu fui num restaurante, estava um adolescente já mais velho, tinha uma menina, talvez ali nos 10 anos, um menino um pouquinho mais novo, 7, a mãe e uma pessoa, que provavelmente era babá. E aí a menina estava assim, eu não vou fazer isso, eu quero o meu tablet. Aí a mãe assim, pede para fulano pegar. Aí ela pede, aí a fulana foi no carro, pegou o tablet. O menino estava com o tablet. A menina pegou o tablet dela dentro do carro, né, que a babá foi pegar. O menino estava com o celular. O adolescente tirou uma foto de todo mundo. E ela ficou no tablet. Aí a mãe até falou assim, como que fala? Aí ela, obrigado. Só que estavam os 3, nenhuma presença ali. Eu falei, gente, que coisa. Foi daí que eu falei, gente, na minha época existia um imaginário onde tinha uma brincadeira, pintava e tal. Mas é muito fácil para mim falar sobre isso, porque eu não tenho filho e eu não posso. E é fácil julgar alguém que não está nessa posição. E aí eu falo para os pais exatamente isso. E educar assim, uma criança é uma das tarefas talvez a mais difícil da vida, né? Eu tenho uma filha vai fazer 13 anos agora. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, né? Enfim, eu acho até que facilita a minha clínica pediátrica, né? Passar por isso tudo e conseguir me colocar no lugar do outro, né? Então, assim, tudo que eu quero de bom para minha filha, eu também quero para os meus pacientes. Então, quando a gente é chato, quando a gente fala, é porque... Ser mãe é chato, né? Mãe tem que ser chata. Mãe tem que ser chata. Eu falo que mãe, ela não precisa necessariamente... E isso não é desamor, muito pelo contrário, né? Eu falo que mãe não pode ser amiga da criança, porque a criança não pode estar na posição de que, mãe, lá que ser chata, eu vou usar o celular. Fala, não, amigo poderia deixar, mas mãe não deixa, né? Assim, tem que ser mãe mesmo. Mãe e pai, né? O educador. Pai, o educador também. Em relação à obesidade, Raquelzinha, você tem pegado uma quantidade grande no seu consultório. Muito. Assim, na época da pandemia, isso deu um É isso que eu ia falar, na pandemia aumentou muito, né? Aumentou muito a incidência por conta do fechamento das escolas, né? Confinamento. Ansiedade, a questão do uso de telas. As crianças ficaram tendo até aula, né? Então, assim, no computador. E a questão financeira também, busca, né, por alimentos, acabou também favorecendo o consumo de processados, né, e alimentos mais açucarados. Então, isso, desde a pandemia, deu uma guinada. Eu peguei criança no consultório, que assim, eu olhei na recepção, eu não reconheci. E aí, quando ela entrou na minha sala, aí que eu fui ver quem era, né? E a criança tinha, sei lá, 21 quilos. E quando ela voltou, ela estava com 40. É sinistro, né? Então, assim, 100% de ganho de peso. Sim. Assustador, a ponto de eu não reconhecer. Né? Então, ainda teve esse agravante aí no meio do caminho, né? O que a gente teve na endocrinologia de dado foi puberdade precoce, não só pelo tempo de tela, mas pela obesidade. E a obesidade gera estrogênio, né, gente? A criança... Principalmente a menina, né? Ela fica com... O estrogênio é um hormônio sexual feminino que na criança está zerado, né? E aí na puberdade começa a aumentar. E aí a exposição de tela e aumento da gordura fez
né, aumentar o estrogênio também, né? e dar a puberdade precoce. Tem uma questão importante em relação à puberdade precoce, que é o uso de alguns cosméticos, né, de adulto, que algumas crianças usam, maquiagem, tipo né? maquiagem, esmalte. Que tem estrogênio. Produto de cabelo, que mimetizam, né, o hormônio, são disruptores. Sim, né, sim, hormonais. E aí pode também favorecer essa puberdade precoce. É sinistro. E aí, hoje, Raquel, você trabalha tratando obesidade ou você encaminha? Então, acho que o pediatra acaba absorvendo, recebendo, né? Sendo a porta ali de entrada. E aí a gente vai traçando estratégias na medida que vai entendendo ali a situação. E eu acho importante, né, a ajuda do nutricionista, porque assim, é uma doença crônica de difícil tratamento, Sim. difícil controle. Então, eu acho que tem que ser equipe multiprofissional. Então, nutricionista, às vezes psicólogo. Educador físico. Né? Não só para a criança, mas para a família. A questão da educação física, sem dúvida alguma, né? Orientar aí a prática de esporte, que é um tipo de atividade física, né? E é isso. Cara, na nutrição infantil mudou muita coisa, porque hoje o certo não é botar meta de quilos perdidos na criança, senão ela vai ficar agoniada ali com aquela história, né? E a criança, a gente acaba tendo a seu favor o crescimento, eu sempre falo isso. Porque se ela consegue frear aquele ganho que está absurdo, né? E manter o peso, ela com crescimento em um ano aí de 6 centímetros, às vezes ela fica magra, melhora né? muito. Então, assim, ainda tem isso a seu favor, né? O IMC é um uso que na endocrinologia pediátrica não usa tanto o IMC, porque o IMC é uma ferramenta rudimentar, né? Assim, mas... E para criança pior ainda, porque por metro quadrado ela vai crescer, né? Assim, e aí a gente usa. Mas aí o IMC é escalonado ali também na curva. Sim, na curva, né? então. O que vale mais para criança, talvez o Z-score do que realmente o IMC propriamente dito, porque realmente no estirão puberal, né, que ela vai ficar magra, o gordinho fica magro, né? Assim. Então, mas aí a curva do IMC, ela... É diferente. Não, mas é por Z-score também. Ah, beleza. E aí a gente vai escalonando ali. Sim. Então, né, aí tem 0, -1, -2, mais 1, mais 2. Então, e aí tem que ter uma criatividade gigantesca para botar 5 cores no prato, né? Assim, fazer desenho, 5 né? frutas e verduras, né? Ou verduras por dia. Sim. E aí eu fico, né, chocada, porque não é comum, não é incomum, muito pelo contrário, é bastante comum, né, no meu interrogatório alimentar, que faz parte da consulta de rotina, né, pediátrica, perguntar, né, como é que é a alimentação, né? Ah, doutora, não come nenhuma fruta. Não aceita legume. Aí eu fico pensando assim, vive de quê? Né? E os lanches, como é que é de manhã, na hora do café da manhã? Porque se ela não come uma fruta, né? Às vezes não aceita ovo, não come. O que essa criança está comendo? Geralmente é um todinho com bebida açucarada, né? E uma bisnaguinha é processado. Nutella. Presunto, né? Enfim. Sim. Uma vez eu conversei com a filha... com a Camila Grandini. E aí eu falei com ela assim, Camila, vamos fazer uma palestra sobre a quantidade de açúcar que tem no todinho, no Nescau, no refrigerante, nesses suquinhos né, de uva e tal. Aí ela falou assim, Alane, deixa eu te falar um negócio. Uma vez a gente fez uma palestra com a nutricionista, com as mães e tal. E aí a nutricionista impôs de um dia não servir suco, servir só água para as crianças. Ah, lembro disso. E algumas mães foram reclamar. Eu já era pediatra da escola, exatamente. E uma das mães foram reclamar porque, gente, a criança não sabe nem beber água, porque ela bebe suco. Caro, como que vai oferecer água? E aí eu tenho uma raiva de suco, porque assim, eu não bebo suco. Sim. Assim, acho que suco é uma questão cultural. Sim. Né? Então, as pessoas associam uma refeição a uma bebida açucarada. Sim. E, assim, a recomendação da SBP é não oferecer suco até 1 ano. Depois de 1 ano, está liberado. Mas quem é meu paciente sabe que eu falo, olha, está liberado, mas eu acho completamente desnecessário. Sim. Porque aquela criança que, poxa, come a laranja inteira, come, né, a fruta toda. Para que você vai oferecer um líquido que é cheio de açúcar? Porque, em termos de açúcar, você sabe melhor do que eu. Aquilo ali, um copo de Coca-Cola é a mesma coisa. A diferença são os nutrientes e do que é feito. Mas né, não vai fazer bem. E isso acaba... Eu vejo que suco é vilão. É muito. Porque, na verdade, você faz o trabalho fora que o corpo poderia fazer por dentro, que é a digestão, né? Então, você pega uma laranja cheia de fibra... Joga toda fora. E fora que aquilo não te enche, né? Então, assim, você ingeriu um monte de calorias,
poderia ter sido ingerida com pão, com ovo, sim, alguma coisa, sim, né? que mais dá nutritiva, porque todo mundo sim, demoniza aí sim. o pãozinho, né? E aí dá suco. Então, tem uma condição que eu acho que vale a pena o suco em algumas situações, por exemplo. Ou alguma deficiência vitamínica e tal, e fazer um suco de cenoura com a laranja, com a fibra, sim. e aí não uma tira. Coisa mais nutritiva, né? E aí não bota açúcar, porque a laranja já é doce, já né? é doce, assim. Não, já e a tem mãe ainda frutose, bota, né? ainda bota sim. açúcar no É enfim. verdade. E fora esses sucos, né? De caixinha, isso não. aí, se a gente olhar rótulo, assim, de cai Não, e tem dura. gente que pede o suco achando que está mais saudável do que o refrigerante. Na verdade, eu falava, você gosta de qual mais? Porque aí são iguais, né? Nutrição é muito difícil, né? O que a gente estava falando aqui antes, o que a gente fala, né? Às vezes, né? Por mais que a gente tenha o conhecimento técnico, a gente está sempre procurando e marcando nutricionista. Igual você brincou comigo naquele dia, falou, mas para que você quer marcar nutricionista? Quer gastar dinheiro? Mas porque, assim, a gente precisa, né? Tá sempre, né? Vendo como é que está sendo a comida, o que você está fazendo, o que pode melhorar. Até porque então, a nutrição... não é fácil. Não, a nutrição... Muito pelo contrário. É um profissional que orienta, porque ninguém tem um conhecimento de tudo, né, na verdade. Sim, claro. E aí, por eu trabalhar com isso, eu também preciso de alguém que trabalhe com outra coisa para me dar informação, comer, né? Sabe, mas é legal somar, né? Sim. E tá sempre, né? E naquele momento você precisa de tanto nutriente, no outro momento você vai precisar de outros nutrientes, e a gente vai mudando de fase, né? a gente vai mudando de fase, é isso aí. Exatamente. E aí, Raquelzinha, além da orientação de alimentação e com a mãe, porque a conversa é mais com a mãe do que com a própria criança, muito mais, né? Às vezes nem só com quem tá ali, mas com quem... Com a avó, babá e outras coisas, tem né? Tem muita gente que não respeita a opinião de pai e mãe. Eu tive uma paciente que ela comia só besteira porque a babá que dava, porque a babá que ficava, né? Ela não queria ter o trabalho, então ela fazia... o miojo lá da criança, com o saquinho mesmo, que vem junto, que era isso que a criança almoçava e jantava. É complicado, bem complicado. Eu tive uma que o pai, isso aí foi pior, ela todo dia não comia comida normal, porque ela não gostava, entre aspas, acho que nunca comeu, né? Sim. E aí ele dava para ela o dinheiro para ela ir comprar McDonald's. E aí ela comprava McDonald's todo dia no almoço. Certeza, essa criança tem uma fome oculta, né? Sim. A deficiência de micronutrientes que a gente não está vendo. Ela está comendo, pode estar ali normal, aparentemente, né? Peso normal, mas e dentro? Como é que tá? E não estava, né? Porque ela veio para mim agora já adulta, obesa, né? E aí ela não sabia. E o exemplo muito que a raça. Eu falo que a criança ela é uma esponjinha, ela vai copiar tudo que os pais fazem. Sim. Então, ser o exemplo, não só no esporte, mas na alimentação, é muito importante. Sem dúvida, é aquilo de estar na mesa, né? E estar ali comendo e servindo de exemplo desde cedo. Sim. Quando eu faço a introdução alimentar, né? A partir dos 6 meses, na maioria das vezes, no consultório, eu sempre falo, tenho lá o meu guiazinho que eu dou para os pais. Sim. E faço questão de grifar lá que é importante que a criança sente à mesa, né? Sempre que possível, que eu sei que as pessoas trabalham, né? Enfim, junto com os pais e sem tela, sem nenhum som, sem nada que atrapalhe aquela concentração, né? Porque eles são exemplos. Muito antes da criança começar a comer, com 4, 5 meses, você coloca ela aqui do lado, você está comendo, ela está olhando, né? Então, assim, ela vai copiar aquilo ali. Sim. Eu lembro, os 2 sobrinhos, né? Eu tenho uma de... Hoje tem 5. Ela fala, você pergunta para ela qual é o que ela prefere mais, de qual a comida dela preferida, ela vai falar ovo com batata doce. E o meu sobrinho de 13, minha irmã, ela faz... A comida, ela fala assim, ó, tô louca para ele comer um pãozinho, né? Que é prático ali, né? Um pão. Aí ele fala, não, mãe, eu quero tapioca com ovo. Ela fala, filho, tem pão. Tipo, eu tô com pressa para sair, né? Aí ele, não, mãe, mas eu quero a tapioca com ovo. Aí ela, ai, meu Deus. Só que ela não pode falar não, porque ela come tapioca com ovo, né? Isso foi fruto de um aprendizado de ensinamento por reflexo, né? Então ela faz, ele faz. E aí os 2 amam crossfit, porque o pai e a mãe são crossfiteiros. E aí ela fala que ela estava doida para chegar nos 4 anos de idade dela, porque ela queria fazer crossfit. Que bonitinho. Bonitinho demais. É muito bom. E aí, assim, quando você me convidou, né, peguei uns dados, né, sobre obesidade, estava vendo e fiquei até assustada, porque eu não imaginava que era tanto. Quando um dos pais são obesos, essa criança tem uma chance de 30% de ser um adulto obeso, né? Quando os 2 pais são obesos, essa porcentagem sobe para 90%. Então, assim, é muito. É muito. 10% só que vai ser muita coisa. Eu falo que na psicologia a gente repete ou repele, né? Então, não só pelos hábitos alimentares, mas também pela própria genética. Sim.
E aí vai ter aqui 10% das pessoas que vão repelir uma história, né? Porque a maioria vai repetir, né? Ainda mais porque, assim, né? Diferente do que muita gente pensa, às vezes vê uma criança obesa e chega no consultório e fala, acho que deve ter algum problema, alguma questão endócrina. Hormonal, né? Enfim, isso corresponde a 1%. Todo o resto, né? Assim, 99% das causas de obesidade em crianças são exógenas. Sim. Ou seja, comida e falta de gasto. Caloria e falta de gasto. Isso é matemático, né? Sim. Então, não é endócrino, né? Assim, 1%. É porque a terceirização da culpa, né? Exatamente. A mãe vai culpar a tireoide ou talvez a diabetes. E não é. Né? Então, aí isso fica mais ou menos fácil de entender, porque para essa criança ter um aumento calórico, ela tem que ter pais, né? Se os dois são obesos, os pais consomem muito. E, consequentemente, ela está inserida ali naquele meio. Então, é difícil quebrar isso, né? E hoje tem conhecimento na internet, né, gente? Do que a criança pode comer, o que ela não deve comer. Tem muita gente posta muita coisa, né, em redes sociais. Eu falo até com os pais que tem até coisa demais, porque é uma enxurrada de informação que a gente fica... Né? Eu fico pensando, enquanto pais, né, leigos, filtrar isso tudo é muito difícil. Sim. E aí tem algumas medicações para tratamento de obesidade também, que, teoricamente... Volta aí. Sim. Deixa eu só um pouquinho pro lado. Desculpa. Quase fora da câmera. Tá. Tô tão relaxada que tô saindo da câmera. Vai beber uma água rapidinho. Vai. Tá, gente, rapidinho. Eu não olhei em nenhum momento para essa câmera que eu tenho que olhar. Não tem problema, não. Ela tava gesticulando, já tá metade do ombro dela pra fora. Dá pra ver ali ela? Ali, ó. Dá pra ver você na outra câmera lá, mas... vamos lá. Nada. Porque existe tratamento on-label e off-label, né? O off-label é que está fora da bula. A gente já fazia alguns tratamentos off-label para idades. Era off-label só porque era para tratamento de obesidade, mas não se tinha aprovação ainda, né? Não para idade, né? E hoje tem uma gama de medicações seguras hoje para criança, né? Assim, você chega a prescrever? Não. Aí você passa para o especialista. Do especialista, isso aí, do endócrino pediatra, né? Endocrinologista. E a gente estava discutindo aqui antes, eu tinha anotado aqui, né, no meu estudo, sem ser para esse podcast, mas meus estudos normais, a gente tem a liraglutida, a semaglutida e o orlistat para crianças acima de 12 anos, né? E a cirurgia... Saxenda, né? Nome comercial, para que as pessoas entendam. Saxenda, Ozempic e Xenical. E a cirurgia bariátrica é acima de 16 anos e com acima de 35. IMC acima de 35. Com comorbidades, né? Exatamente. Aí vem outras coisas, não né? é que qualquer criança acima de 12 anos que está obesa, a gente vai lançar a mão aí da medicação. Claro que não. Né? Cada caso é avaliado, né, de forma isolada e ver o que, né? Às vezes a criança tem, sei lá, 13 anos, está obesa e está com uma resistência já à insulina, enfim. Sim. Né? E aí, talvez a medicação seja necessária em algum momento. Eu já passei para um filho de uma paciente minha, com idade menor, não estava aprovada ainda a semaglutida. E eu passei para ela. Passei para ela, exatamente. E aí... Tem todo um histórico, né, de família, de alimentação, onde a gente tem que trabalhar, mas deu certo e tá bem mais magro hoje. E tomou gosto, né? Tomou, assim, adorou tudo, né? Assim, a nova... dificilmente uma pessoa que está engajado no esporte, né, e na alimentação não vai pegar gosto. É verdade. Eu não consigo... entender, porque eu falo que a pessoa que não gosta, quando vai para a clínica, vem muita gente que é sedentária, né? Muita maioria. E eu falo, gente, olha só, você não achou ainda seu esporte. É verdade. Porque não tem como não gostar. Eu sou prova viva disso. Do que isso faz, né? É verdade. Porque não só com o corpo, mas com a cabeça, mente, né? Com tudo, a disposição, com outras coisas. Então, a criança tem números... o problema é que a mãe, ela quer... impor para a criança um esporte que ela odeia e ela vai tomar ojeriza a fazer esporte. Vai por obrigação, né? Mais uma, né? É isso. Igual balé, igual jiu-jitsu, judô. Às vezes a criança não quer ir. Às vezes ela quer trocar, né? Sim. E, tudo bem, mas tem que fazer alguma coisa. Sim. Você pode fazer o que você quiser. Eu falei de um papo de consultório que tem no meu Instagram. Tem um papo de consultório de uma criança que era obesa na infância. E olha que loucura. A avó dela dava para a prima... bala doce e falava, você não pode porque você é gorda. Então, quando ela chegava em casa, ela comia escondido. Esse seu... do papo de consultório. E aí ela sempre foi gordinha e lutou contra aquilo ali a vida toda, mas ela fazia involuntariamente o contrário, né? Assim, se a mãe impõe uma coisa, ela vai fazer outra. E a mãe botava ela para fazer balé
Só que ela era gordinha. Imagina ela com um colarzinho de balé e tal. E hoje ela se encontrou no LPO, padrão, né? levantamento de peso Que olímpico, legal. onde ela... E aí ela desenvolveu, ela tem síndrome do ovário policístico, Sim. tem a resistência insulínica, tem toda uma doença, talvez provocada, a gente não sabe se é causa ou se é Sim. efeito. Mas hoje ela... Quem sabe se ela tivesse engajada no esporte, onde ela se encontrasse, tivesse senso de pertencimento, né? Assim, não sei. Como agora, né? Como agora, que ela tem... Criança, ela não poderia fazer o levantamento de peso olímpico, né? Teoricamente, em tese, nem era conhecido. Mas um jiu-jitsu, um judô, qualquer outra coisa, onde ela se encontrasse ali como um... Eu acho que falta nas mães entender. Eu acho que a gente tem que proporcionar isso, né, para a criança. E aí, dali, sei lá, testa tudo e no futuro, né? Sim. O importante é já começar desde cedo. Porque inatividade também na infância gera, né, inatividade. Sim, futura, né? Você não Pouco cresceu ganho com de aquela fibra cultura. muscular, quer dizer, aquela criança tende a ser mais fraca, né, e ficar mais parada. E os adipócitos, eles são muito formados numa época de infância, né? Então... Por isso que a gente fala que a obesidade na infância é quase que uma Sentença. sentença à obesidade na idade adulta. A obesidade na infância e aí na vida adulta jovem, eu falo que ele sempre será. A Roberta fica puta, que eu falo com ela que ela sempre será gordinha. Mas é porque ela vai ter que fazer um esforço tremendo para ser magro. Nossa, eu estava lendo, né? Até na parte adulta, né? Sim. Também. É assustador, né? Porque assim, o corpo luta para ele ficar sempre naquele peso que ele esteve mais alto. Máximo, ele registra, né? Exatamente, o hipotálamo registra. É assustador. Então, ou ele gasta menos, ele pede para você consumir mais. É isso. Ou seja, é uma guerra eterna. Então, e aí eu falo que tem que aceitar que dói menos, porque não tem como mudar. O que tem como mudar é você, a mãe na infância, entendeu? É isso aí. Então, a hora de mudar é agora, senão... Desde a concepção, quer dizer, antes... aliás, antes mesmo do fala daqueles 2.000 dias de ouro, epigenética, né? Exatamente. Da concepção até os 2 anos de vida, são, assim, de extrema importância. Muito. Tudo Então, que hoje você a está gente tem que fazendo ali pensar. vai ter impacto direto na programação metabólica. Eu tenho uma paciente, ela é médica, ela tem 2 filhos gêmeos. E ela, para eles, ela compra orgânico, passa... Né? Mas para ela não faz nada. Eu falei, não adianta nada. Não adianta. Ele está vendo outra coisa em você. E aí vem tudo. Você impõe alguma coisa e ele está fazendo totalmente o contrário. É o né? exemplo, né? É isso aí. Eu falei, ele não vai sustentar. Quando ele puder escolher alguma coisa, ele vai comer errado, igual você come. Não tem como, gente. A criança, ela copia os pais. Não tem jeito. E a gente não consegue esconder nada. É verdade, né? A criança escuta Não é mole, tudo, não. né, cara? Além da obesidade, Raquelzinha, tem outras doenças muito prevalentes no seu consultório, que pode ser qualquer uma, tá? Você fala da parte... Total, clínica. Doença respiratória, Aqui em Teresópolis tem muito, né? Tem muita. Mas quando você morava lá no Espírito Santo, tinha também? Na medicina da assim, família? meu foco não era só na pediatria, Sim. né? Lá era diferente. Mas eu acho que aqui é mais, né? Assim, não sei se porque também agora a minha amostra tá, né, tendenciada, enviesada, só né? tendo criança. Mas eu acho que aqui tem muito, né? Muita alergia respiratória. Sim. Acho que mais essas questões, assim, acho que o mais prevalente é isso. Puberdade precoce, às vezes Você pega também, né? Ou então atraso de crescimento. Que geralmente vai crescer depois, né? Só a maioria atraso de maturação retardo. óssea, isso aí. Retardo de crescimento. Questões escolares, né? Transtornos do neurodesenvolvimento, hoje em dia tem muito, né? TDAH, o transtorno de espectro autista que também está relacionado muito à seletividade alimentar, né? É verdade. Tem a questão né? de textura, sabor. Sim. E aí é difícil, porque aí realmente o tratamento é Sim. Muito multiprofissional. Exatamente. Ali, né? Não é fácil. Sim. E hoje você está pegando mais do que o normal. Muito. Cara, a gente tem em comum uma amiga que tem um lugarzinho de brinquedo de criança, que fica de recreação de criança, Sim. né? E ela falou que é absurdo a quantidade de pessoas com o espectro autista que tem lá. Então, aumentou muito, né? Quando eu comecei a fazer pediatria, não era assim. Então, você, isso aí como curiosa, tá? Você acha que isso está relacionado a alguma outra coisa? Isso é genético, né? O transtorno de espectro autista é genético, mas não se sabe ainda... Né? Mas é genético, né, na verdade. Você, sim. Então, eu acho estranho... Claro que assim, hoje em dia, né, a gente tem mais acesso à informação, né? As pessoas estão ligadas a isso, sim. Então acho que fica mais fácil você diagnosticar. Eu acho que tem muito adulto aí que passou batido, né? Sim. Mas eu não sei, assim, no meu coração, né? Eu não sei se vai ter estudo no futuro que vai, né, provar isso ou falar que não, enfim.
sei se é alguma coisa da nossa vida moderna que, sabe? Assim, porque é estranho, né? Você convivendo com isso, quem é professor, quem é... Né, que mexe área... com criança, né? Assim. Outra da área de saúde, é né? muito. É muito. E a incidência vem aumentando, né? Sim. Agora, o que está mexendo nessa genética, fazendo ter mais casos, né? Ninguém vai saber, né? Para mim, eu acho que a alimentação é errada. Assim, sei. muito industrializado, sabe? Assim, quimicamente falando, assim. Mas isso aqui é realmente um chute. É um achismo que a gente está falando, né? Assim, não tem comprovação. Eu sei que geneticamente a gente tem... Tinha muito, acho que até tinha, que não foi diagnosticado, mas não é essa coisa, esse aumento, né? E tem muita gente hoje que ela usa a favor do diagnóstico. Lógico que tem pessoas que são bem características, né? Mas tem muitas que usam, talvez, da doença, não uma desculpa, mas até para chantagear pais e mães. É tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Você vai mal na escola, aí você fala que é porque você tem TDAH, por isso que você foi mal. Entendi o que você quis dizer, que tem muita procura também por diagnósticos, isso né? Aí, enquanto que, né? Será que... Como é que está sendo essa dinâmica familiar, Sim. né? Será que essa criança tem tempo de qualidade? Sim. Será que tem olho no olho? E fora também, né? que é tipo assim, eu não vou bem na escola porque eu tenho TDAH. Na verdade, ela nem quer estudar em casa, entendeu? Ela nem quer fazer uma... Sim, então, é muito... Sim. É muita necessidade de diagnosticar problemas, né? De ter um diagnóstico para coisas que são comportamentais, isso entendeu? Aí, exatamente isso daí. Entendeu? Você também vê isso também? Muito. Ontem mesmo atendi uma criança no consultório primeira vez que foi, não conhecia, enfim, 1 ano e 2 meses. O menino extremamente agitado, assim, de mexer em tudo, de fazer birra, né? Na hora que a mãe tirava, não deixava pegar uma coisa ou outra, ele gritava. Realmente, assim, um comportamento... Ele estava acima do que a gente observa. Sim. E ela muito preocupada. Mas aí, conversando, eu vi que essa mãe não tem rede de apoio. Ela fica com essa criança 24 horas por dia. Amamenta no peito, então faz cama compartilhada com ele. Ele não dorme, ele procura o peito a noite inteira. A família inteira rotula o menino como tendo alguma coisa. Sim. Né? Ela falou, acabei, assim, acabou, entre aspas, né, com a vida dela, porque ela não tem mais minha vida. Qualidade então, quer de dizer, nada. olha a estrutura, ela querendo levar ele ao neuro. Eu falei, calma, vamos colocar os pingos nos is. Né? Você tem possibilidade de colocar na escola? E ela falou que agora, para o 2º semestre, ele iria entrar. Eu falei, então, ótimo, porque você já vai ter um tempo para se cuidar, para respirar, pensar em outra coisa. Ele vai ter contato com outras crianças, vai começar a ter que respeitar regras, né, combinados, coisa que em casa... Né? É difícil, né? Ela falou, ele tentou bater, eu não sei nem se eles vão aceitar na escola porque ele está mordendo. Eu falei, mas você já deu um tapinha? Ela, eu já dei. Eu falei, então, ele está repetindo o que você fez, né? Então, eu acho que ele ir para a escola vai ser muito bom para vocês. Você precisa, né, tentar... Essa cama compartilhada não está sendo boa, porque eu acho que tem que ver, né? Sim, assim, às vezes está legal, ok. Sim. Não está sendo boa para vocês, porque você dá o peito a noite inteira, você não dorme. Você imagina uma pessoa que não dorme, ligada 24 horas por dia. Então, eu falei, você vai ter que mudar isso tudo, essa estrutura toda, procurar um psicólogo. Ela saiu de lá toda animada, sabe? Sim. Então, assim, antes de tentar um diagnóstico para mim e queria um remédio para ele dormir, eu falei, não, ele tem 1 ano e 2, né? Vamos ver o que está acontecendo. Sim. Então, assim, acho que tem que mudar toda essa estrutura para depois olhar essa criança com outro olhar e ver o que dá. Será que tem realmente alguma coisa? Né? Porque é difícil essa fase de tirar o neném do quarto, porque tem muitas mães que tem, né, que dormem no quarto. Aí a gente fica, né, enquanto mãe, cheio de porque comigo não vai ser assim, comigo não vai ser assim. Aí chega na hora, né? Na hora, pá, né? Primeiro gritinho, né? Primeira doença que tem, bota no seu quarto e nunca mais sai, né? Exatamente. Eu fiz isso, falei, não, vou tirar esse berço daqui, berço portátil, porque agora vai pro quarto dela. Saiu o berço, o neném foi pra cama. Então, assim, não existe perfeição, né? Sim. A gente sabe que né, tem assim, algumas coisas que são legais, mas na hora do vamos ver é diferente, né? Sim. Não é fácil, não. Eu falo educar é muito difícil. Muito difícil. Muito. Eu falo que é uma das tarefas mais difíceis. Eu falei esses dias com minha sogra, que ela falou bem assim, porque o filho dela mais velho teve neném, eles estão passando um perrengue. E eu falei, então, minha sogra, mãe é padecer no paraíso, não é parecer no paraíso, não. Ela tem que padecer. A minha opção foi não ter filhos. Então, eu não sofri porque eu tive a opção de não ter, mas quem é mãe vai sofrer, vai perder noite, vai, né, principalmente abdicar. pela cobrança das redes sociais, né? Sim. Que você vê, porque aquilo ali são capturas de momentos da vida, e todo mundo só coloca o que é bom, né?
O bebê lá mamando no peito, tudo sereno, tudo perfeito. E aí eu sempre falo para os pais, né, dos meus pacientes, principalmente quando eles têm a oportunidade de fazer uma consulta pré-natal pediátrica, eu já preparo, né, para aquele momento que, sem dúvida alguma, é muito especial, mais especial talvez, né? Mas que não é um mar de rosas. Os 15 primeiros dias de um bebê, os 30 primeiros dias, assim, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Né? Então, Dói, não né? é a vida de Instagram. O amamentar dói, né? Dói, assim, não é fácil, não é natural. Tirou, sim. né? Não é. É complicado. Mas, enfim. Hoje, pelo que a gente conversou aqui de obesidade, temos recursos e, principalmente, mudanças comportamentais que precisam ser impostos, né? Você tem rede social, né, Raquelzinha? Tenho. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a rede social dela. Você sabe de qual? @doutora Raquel. Só? Não, doutora underline Raquel underline Amorim. Beleza. E ela atende aqui em Teresópolis, no consultório, para quem quiser. Isso, no edifício Cosmopolitan. E é crossfiteira. E o pessoal chama ela de a doutora Sarada. É a pediatra, aquela doutora pediatra Sarada que treina contigo, eu falo ela mesmo. É isso aí. Raquelzinha, muito obrigado pelo papo muito descontraído. Legal, muito bom. Se tiver outros assuntos que vocês queiram escutar, para a gente, né, discorrer aqui, ou até mesmo estudar, botem aqui embaixo no comentário. Ótimo. Outra coisa que o Felipe fala para eu falar, que é para seguir, curtir e compartilhar o conteúdo, né, Felipe? Isso aí. E outros assuntos, sem ser pediatria ou qualquer outro assunto, pode botar aqui embaixo que a gente pesquisa e mete bronca. É isso aí. Muito obrigada, Raquelzinho, pela presença. Obrigada a você pelo convite. Finalmente saiu o nosso podcast. Pronto. Fechou. Obrigada. É isso, galera.